Entre uma reunião e outra de vendas, eu entro aqui para gravar um vídeo para você e te mostrar, te contar, na verdade, a minha experiência com prospecção de clientes. A gente que está aqui na ponta da linha, fazendo call de venda, prospectando o tempo inteiro, a gente vai criando uma certa maturidade nos negócios, digamos assim. Então, eu estou há 5 anos trabalhando no mercado digital. Então, eu quero te passar o que eu vejo que são as 3 fases de uma prospecção bem feita. Para isso, eu vou te contar a história de 2 contratos que eu tive na minha vida. O primeiro contrato foi o maior contrato da minha vida. Ele durou 3 anos, me trouxe muito dinheiro e eu consegui esse contrato com uma mensagem apenas. O segundo contrato, que foi o pior contrato da minha vida, eu tive que passar por várias entrevistas numa empresa que parecia muito séria. Quando a gente está prospectando, a gente vai se deparar com esses 2 tipos de clientes. O cliente que numa mensagem fecha contigo e um cliente que vai demorar mais para fechar e vai parecer que o processo é melhor, mais gostoso, porque ele é mais demorado, ele tem processos, porém é um cliente que não vai te pagar bem, que vai encher o seu saco e que vai te dar mais problema do que o cliente que muito provavelmente você fechou com uma mensagem. Esse primeiro cliente que eu fechei com uma mensagem foi no ano de 2022. Naquela época em que transcrever, então eu trabalhava com transcrição, era um dos meus trabalhos aqui na internet. Então em 2021 eu já trabalhava com isso, mas em 2022 eu abordei esse cliente numa época em que eu abordava 200, 100, 150 pessoas por dia no meu Instagram. Então eu tinha um volume muito grande de prospecção e, claro, tinha naturalmente taxas menores de respostas e menos clientes qualificados ainda, né? Então a taxa de resposta era pequena e os que respondiam ainda não eram tão qualificados porque eu preferia o volume. Foi numa dessas 100 mensagens por dia que eu consegui fechar o maior contrato da minha vida. E a mensagem foi a seguinte: Oi fulano, tudo bem? Eu trabalho com transcrição e eu gostaria de transcrever alguns dos seus materiais. Você não está interessado? Esta foi a mensagem e a resposta dele foi a seguinte: Opa, eu tenho X mil reais para este projeto. Você aceita? E sim, eu aceitei. Na época eram 7 mil reais, né? Para 20 dias de trabalho. 7 mil reais naquela época, em 2021, 2022, eu ganhava em 3, 4, 5 meses de trabalho, 6 meses de trabalho trabalhando em uma agência. Então, essa mensagem no volume me trouxe esse cliente. E aqui que eu entro na primeira fase da prospecção. É a fase da sobrevivência. É a fase em que você precisa, a todo custo, de um cliente e você vai com a faca entre os dentes para matar, né? Com a faca entre os dentes para conseguir o teu primeiro cliente. A fase da sobrevivência ela é uma fase muito importante para toda e qualquer pessoa que deseja construir um negócio aqui no digital. Seja você que está, enquanto prestador de serviço ainda, e precisa conseguir os seus primeiros serviços, seja você que já virou uma empresa, mais ou menos, e precisa estruturar a tua empresa, e agora tu precisa, nesse sentido, aumentar o nível de prospecção, ir mais fundo, investir em tráfego, contratar gente. A fase de sobrevivência, ela dita como que vai ser as 2 outras fases da vida. E perceba, quando você está na fase de sobrevivência, né, esse primeiro momento, que se você não vender, você morre de fome, não é nem que a tua empresa morre, tu morre de fome, tu não consegue pagar aluguel, essa era a minha realidade. Quando você está nessa fase, você está muito imaturo ainda. Né? É uma planta que acabou de ser plantada, digamos assim. Ela não deu tempo de ser regada direito, não pegou sol como deveria, não teve os seus frutos ainda estabelecidos. Então você está numa fase de sobrevivência, onde você prefere o volume e a qualidade, onde você não tem muito claro quem é o seu ICP e você aborda todo mundo. Essa fase é fundamental para que você chegue à segunda fase. E olha que interessante. Esse pior contrato que eu já tive na minha vida foi quando eu cheguei à terceira fase, a última fase da prospecção ativa. Mesmo tendo muita experiência, mesmo durante 5 anos acumulando
dezenas e dezenas de ações aqui no digital, de marketing, de lançamento, de funis de perpétuo, de conteúdo, de documentários escritos e 1 milhão de coisas. Mesmo com toda essa experiência, o pior contrato que eu tive foi na terceira fase, mas antes da terceira fase eu quero te mostrar a segunda fase. A segunda fase é uma fase de maturação. Então, você ali no primeiro, no segundo, no terceiro mês está numa fase de sobrevivência, você começa a abordar todo mundo, vai tendo as respostas, um primeiro cliente fez contigo, tu consegue pagar um aluguel, agora um segundo cliente fechou contigo, agora tu consegue pagar direito a tua luz, a tua água, comer um pouquinho melhor, né? Se alimentar um pouco melhor. Essa fase de maturação ela é extremamente importante para quem deseja prospectar. Mas para chegar na fase de maturação, você precisa passar por essa fase de sobrevivência, que é a faca entre os dentes. Que é, eu vou prospectar a toda hora, a todo momento, eu preciso vender. Eu preciso vender. A fase de maturação é a fase onde você vai olhar para trás, para essa fase de sobrevivência, e friamente entender o que você fez. Quais abordagens que deram certo, por que elas deram certo, quantas abordagens você fez, quantas respostas você teve, quantos agendamentos você conseguiu, quantos não comparecimentos você conseguiu também, né? Aconteceu com você, quantas vendas você realizou. Você vai agora começar a entender o teu processo comercial como um todo e não somente como a parte. Essa fase de maturação, ela é passo fundamental para o terceiro passo da prospecção, para o terceiro momento de todo prospectador, de todo vendedor, tá? Essa fase é como se você começasse a prospecção pela fase de sobrevivência deitado no chão. Sabe quando você deita no chão assim, de barriga no chão, e aí você olha para frente, você só consegue ver, não consegue ver muito acima? Então, agora na fase de sobrevivência, você ficou de joelhos. Agora você engatinha. Agora você consegue, já não, a sua linha de visão já não está totalmente no chão. Agora você está um pouco mais elevado. Você consegue olhar um pouco mais, você tem um campo de visão um pouquinho maior, você enxerga mais longe, beleza? Nessa fase de maturação é onde muita gente cai. Na fase de maturação é onde muita gente cai. Porque a fase de sobrevivência é aquela fase, aquele ânimo, aquela paixão que dá no fundo do teu peito e fala, vai, você precisa vender, você precisa colocar mais um cliente esse mês, você precisa fechar mais um contrato. Perfeito? Mas chega uma hora que esse ânimo cai. É que nem quando você começa a namorar e você tá com aquele fogo dentro do teu peito, aquela paixão, e do nada ela passa e você não entende por quê. O amor acabou. Não foi o amor que acabou. O que acabou foi a paixão. O que acabou foi aquele primeiro movimento. Não é isso? Aquele primeiro movimento de querer dar certo. Agora você começou a ver racionalmente a coisa. Nessa fase de maturação onde muita gente cai. E aí a gente chega na terceira fase. E a terceira fase é a fase em que você domina por completo a prospecção. É a fase em que você já não está mais na sobrevivência pura. É a fase em que você não está mais maturando, tentando entender o que é que está acontecendo, né? Apalpando meio que o chão, tentando olhar um pouco mais distante, você ainda está meio zonzo. Agora é a fase do domínio completo. A fase do domínio completo é a fase em que você entende a prospecção como parte de um todo e entende o todo também. Você entende que uma prospecção ativa, falar com alguém, criar um relacionamento, levar essa pessoa para um meio de qualificação, no WhatsApp, ligação, direct, e-mail, call, reunião, e vender para essa pessoa é o processo completo. E mais, agora a gente começa a entender do negócio em si, porque depois da venda nós temos uma coisa chamada entrega. E entrega é muito importante. Não adianta você querer vender se você não consegue entregar. Então, agora, na fase de domínio, você se tornou um empresário. Se você cumpriu todo o teu processo de sobrevivência, maturação e domínio, você se torna um empresário. Você consegue agora enxergar que um vídeo no YouTube é um canal de aquisição para um cliente, que um vídeo do Instagram, no Instagram, o Reels, é um canal de aquisição para o teu cliente. Não é número, não é visualização, não é isso, não é aquilo. É um canal de aquisição. Com essa maturação e esse domínio, que é o andar superior, porque antes você estava deitado rente ao chão, depois você fica de joelhos e agora você está de pé, agora você enxerga tudo de cima. Agora você tem alguns caminhos. O primeiro caminho é, você entende o teu negócio
enquanto um negócio que tem várias partes. O segundo caminho é, imagine um pai que tem um filho de 2 anos. E esse pai, ele está em cima do balcão, ele está no balcão cortando uma carne, picando uma salada, né, fazendo um tira-gosto. E aquela criança, ela está ali, olhando para o pai. Se você parar para pensar, aquela criança ela não enxerga o balcão. Quem que enxerga o balcão? O pai. O que que a criança faz quando ela não enxerga o balcão? Quando ela não enxerga um balcão, a criança olha para o pai e faz o quê? Pede colo. Papai, eu quero colo. Nesse momento, você vira um empresário. O momento em que você é capaz de dar colo para outras pessoas. O momento em que você, enquanto um ser que toca uma empresa, o momento em que você, enquanto um ser que entende do todo, consegue, neste mesmo momento, dar colo para quem não entende e ajudar essas pessoas. Então, se você é um editor de vídeo e você está na fase de sobrevivência, prospectando, 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 depois você fica mais maduro, você atinge a fase de maturação, você ficou de joelhos, agora você ficou não só de joelhos, agora você está de pé. Nesse momento você vira um empresário. Até então você era um aspirante. Você estava ali aspirando alguma coisa. Aspirando alguma coisa. E aí você consegue chegar para o teu cliente e não oferecer somente edição de vídeo, design, copywriting, terapia. Você consegue chegar para o teu cliente e oferecer o todo. O todo. E não CapCut. E não página. E não landing page. Agora você consegue oferecer o todo. No momento em que você consegue oferecer o todo para o teu cliente e o teu cliente sabe reconhecer quando você sabe oferecer o todo, quando você pode oferecer o todo, quando você domina o todo, porque para oferecer o todo você precisa dominá-lo. Correto? Neste momento, você pode ser pai e deixar de ser filho. Neste momento, você enxergou o balcão com a carne, com o petisco, com o queijo, com o tomate. Neste momento. Antes, você estava só sentindo o cheiro da carne, sentindo o cheiro da cebola. Agora você não sente mais o cheiro. Agora você toca. Agora você organiza. Agora você come. Correto? Neste momento em que você passa por essas 3 fases de sobrevivência, maturação e domínio, é o momento que você atinge o grau máximo, digamos assim, de um empresário. O grau máximo de uma relação entre professor e aluno, que é, meu filho, você não está vendo, venha cá, eu te dou colo e agora você consegue ver, porque você está no meu colo. Então, o que é prospectar, vender, ser um empresário? É dar colo para quem não consegue ver. Prospectar, vender, ser um empresário, vender, oferecer o teu serviço é você pegar no colo uma pessoa que não consegue ver a carne no balcão, segurá-la no colo, trazê-la junto com você e mostrar, olha, essa é a carne. É assim que você faz. É assim que você toca negócios de outras pessoas e faz essas pessoas faturarem mais. Dando colo. Fazendo com que essas pessoas enxerguem em você um pai, uma paternidade. Não aquela paternidade em que eu projeto no outro um pai, mas a paternidade do domínio, a paternidade da força, a paternidade de quem enxerga algo que o filho não enxerga. Não enxerga porque é pequeno, porque a visão dele não permite que ele enxergue, porque ele é incapaz de olhar por cima do balcão, olhar por cima do tabuleiro de xadrez e saber qual peça movimentar. Vender um serviço, vender um produto aqui na internet vai muito mais além do que oferecer o produto ou o serviço. Se você oferece o teu produto ou seu serviço, se abrir a boca, alguém vai comprar. Vender o teu produto ou o teu serviço é se tornar pai de quem confia em você. Pai no sentido de eu domino e quero te mostrar como fazer isso. Vem aqui no meu colo e olha de cima. O teu setor comercial, olha de cima o teu setor de marketing, olha de cima o teu setor de aquisição, de qualificação, de venda. Olha de cima. É assim que faz.
Então, não adianta você querer vender o teu produto ou o teu serviço se você enxerga na mesma altura do teu cliente, pô. Enxergar na mesma altura do teu cliente é pedir pela misericórdia dele em te contratar. O teu cliente precisa te contratar por aquilo que você sabe resolver na vida dele. Ou seja, o teu cliente precisa te contratar porque você vê o que ele não vê, porque você enxerga o que ele não enxerga. Porque você sabe que a picanha se corta de um jeito, a maminha se corta do outro. Percebe? Percebam a analogia para entender o todo. Né? Percebam. O seu sucesso está diretamente, enquanto empresário, está diretamente atrelado à sua visão de ser pai, de enxergar de cima coisas que outras pessoas não enxergam. Tá? Então, a partir de hoje, entenda que a prospecção, essa fúria de eu vou prospectar 200 pessoas por dia, é o primeiro passo. Você está na sobrevivência ainda. Você ainda está na sobrevivência. Claro que uma pessoa que chegou ao domínio, ela pode voltar ao modo sobrevivência, mas ela domina. Então, por exemplo, eu posso querer prospectar 200, 300 pessoas por dia? Claro, mas eu não estou na mesma altura do meu cliente. Eu já estou de pé. Eu já passei por essa fase. São 5 anos de trabalho. Então, você que está começando a prospectar, você que precisa de novos clientes, de consultório, é médico, terapeuta, psicólogo, prestador de serviço, qualquer coisa. Prospectar é a arte de conversar com alguém, interromper esse alguém, conversar com ele e falar assim, ó, eu enxergo algo que você não enxerga. Deixa só eu te mostrar aqui e você me diz se você quer ou não enxergar. Se você não quiser, não tem problema. Eu te ponho no chão de novo, você segue sua vida e em algum momento você vai conseguir enxergar. Eu posso te pegar no colo e te fazer enxergar mais rápido. E te fazer sentir o cheiro mais rápido, o gosto mais rápido. Tá? Então, a arte de prospectar é a arte de pegar alguém no colo e mostrar. Olha, não é a arte de convencer, não é a arte de... Não. É a arte de todos os dias ser pai de pessoas que não enxergam. Porque você já enxerga o que você faz. Seja editar vídeo, seja atender no consultório, seja subir uma página de vendas, seja escrever um vídeo de vendas. Maravilha? Esse é o nosso vídeo de prospecção. Acho que foi o melhor vídeo de prospecção que eu já gravei na minha vida. Esse vídeo, inclusive, vai para dentro do nosso portal, da nossa mentoria ou grupo. Se você tem interesse em participar da mentoria ou grupo, toque aqui abaixo, agende uma consultoria comigo. Caso você seja eleito, digamos assim, nós não aceitamos qualquer pessoa. Isso não é blefe, é verdade, porque nós precisamos de pessoas comprometidas e que tenham um poder aquisitivo para investir no grupo. Caso você cumpra todos os requisitos, toque aqui abaixo e faça a sua aplicação e quem sabe um dia você não vira nome no nosso grupo. Valeu? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.